Hoje, eu gostaria de dedicar algum tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado Quem é o seu Pai? Deixem-me contar-vos uma história que aconteceu nos Estados Unidos da América. Uma mãe solteira deu à luz uma criança. À medida que foi crescendo, começou a frequentar o jardim de infância, e a professora do jardim de infância perguntou-lhe: Quem é o teu pai? A criança, por nunca ter visto o pai antes, ficou muito constrangida com a pergunta. No entanto, ao chegar à escola primária, o professor fez-lhe a mesma pergunta: Quem é o teu pai? A criança respondeu a todas as outras perguntas com confiança e destacou-se academicamente, mas a pergunta "Quem é o teu pai?" perturbou profundamente o seu coração. Ela ficava muito angustiada. Isso foi porque ela nunca conheceu o seu pai durante o jardim de infância ou a escola primária. Eventualmente, a sua mãe pensou: o meu filho não pode crescer corretamente neste ambiente, por isso mudou-se para outro lugar. Depois de se terem mudado, os vizinhos perguntaram-lhe: Quem é o teu pai? Onde quer que ele fosse, a pergunta "Quem é o teu pai?" sempre o seguiu. A partir daí, a criança ficou muito deprimida e por vezes até desenvolveu sintomas de ansiedade. Depois, quando ele tinha cerca de 14 anos, foi nomeado um novo pastor para a aldeia. Quando o novo pastor deu um sermão durante o culto, ele ficou muito comovido com ele, apesar de ser um rapaz. Após o culto, quando ele estava a sair para ir para casa, o pastor olhou para ele e perguntou: De quem és filho? Quando o pastor fez diretamente a pergunta que sempre foi uma fonte de trauma para ele, ele foi apanhado de surpresa, hesitou e o seu rosto ficou vermelho. Depois, ao ver a sua reação, o pastor disse à criança: Pareces-te muito com o teu pai. Nunca vi um filho se parecer tanto com o pai. É claro que eu sei muito bem quem é o teu pai. Ao ouvir isto, o rosto da criança começou a corar ainda mais. O pastor, enquanto encorajava e acariciava a criança, disse: O pai de quem estou a falar é Deus. Pareces-te tanto com Deus? E elogiou. Desde esse dia, a criança escapou do vão da escuridão. Ele ficou muito feliz por saber, através do pastor, que Deus é seu pai. Esta é uma história verídica, não uma história fictícia. Assim, a partir desse dia, a criança pôde enfrentar as pessoas com uma expressão brilhante. Ele até sofria de fobia social, mas ao ouvir as palavras do pastor naquele dia, apercebeu-se: eu pareço muito com o meu pai, e o meu pai é Deus. A partir desse momento, a sua vida mudou 180 graus. Além disso, ele ficou muito feliz. E a partir desse momento, mesmo quando estranhos lhe perguntavam: Quem é o teu pai? Ele respondia com confiança: Eu sou o filho de Deus. Quão verdadeiramente maravilhosa é esta história! Quando nós pensamos em quantos dos nossos queridos membros da família celestial estão a viver sem saber quem são o seu pai e a sua mãe, não sentimos um desejo urgente de lhes revelar quem são o seu verdadeiro pai e a sua mãe? Espiritualmente, as pessoas não conhecem bem o pai. Elas também não conhecem a mãe. Além disso, elas não têm consciência do ambiente espiritual em que se encontram. Se alguém nos perguntar: Quem é o seu pai? Como podemos responder?
Nós podemos responder com confiança, dizendo: o meu Pai é Deus. Nós temos provas claras que nos foram dadas pelo pai e pela mãe. Na Bíblia, isso é descrito como colocar um selo. Não deveríamos todos nós, como membros da família celestial, gloriar-nos do nome do Pai e da glória da Mãe? Para o povo de Samaria e até aos confins da terra, armados com esta certeza? O tema do episódio que acabei de referir é Ben Hupa, um governador que foi eleito 2 vezes nos Estados Unidos. Irmãos e irmãs, nós ainda temos muitos irmãos e irmãs neste mundo escuro. Nós temos de lhes fazer saber quem é o nosso Pai. Temos de lhes dizer: parece-se muito com o Pai. Parece-se muito com a Mãe. Não é necessário que eles saibam. O seu pai é Deus e a sua mãe é Deus. Assim, o que é que a Bíblia nos instrui a fazer? Ensina-nos a gloriarmos-nos do nome de Deus perante todos os povos do mundo. Não acenda uma lâmpada para a esconder debaixo de uma vasilha, mas coloque-a no seu candeeiro. Deve ser revelado para que todas as pessoas no mundo possam vê-lo e compreendê-lo. Não é isto que a Bíblia nos ensina. Vamos encontrar provas na Bíblia de que o nosso Pai é Deus. Primeiro, vejamos o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 8. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos? Não devemos esquecer que toda a humanidade tem um pai humano que dá à luz a carne e um pai dos espíritos que dá à luz o espírito. Para compreender o mundo espiritual, não é necessário estudar a palavra de Deus. Ao contemplarmos a palavra de Deus, não devemos negar o facto de termos um pai dos nossos espíritos. Nós temos um pai dos nossos espíritos, e quem mais existe, de acordo com Gálatas capítulo 4. Nós temos uma mãe dos nossos espíritos. Assim, de acordo com 2 Coríntios capítulo 6, versículos 17 a 18, como somos nós chamados? Diz que somos chamados de filhos e filhas de Deus. Hoje em dia, muitas igrejas no mundo também insistem que são filhos de Deus. No entanto, Deus deu-nos uma prova clara de que nós somos seus filhos. O Pai colocou o seu selo na nossa testa. Através de quê? Através do sangue da Páscoa. As relações familiares são um vínculo que se forma através do sangue. Por isso, é comumente referido como uma relação de sangue. Vejamos o livro de Êxodo, capítulo 12. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 11, Deus diz: desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será... O que é este sangue? É o sangue do Cordeiro da Páscoa. E o que será este sangue? Na Bíblia inglesa, está escrito que será um sinal. Por outras palavras, uma marca ou uma assinatura. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Então, de quem é o sinal representado pelo sangue do Cordeiro da Páscoa? Representa o sinal de Deus.
Uma vez que é a própria assinatura de Deus, no tempo do Novo Testamento, Jesus também enfatizou na noite da Páscoa. Este é o que é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de quem é derramado, em favor de vós. Portanto, uma vez que o sangue do Cordeiro da Páscoa representa o sangue de Deus, sendo a assinatura de Deus, Deus protegeu essas casas para que o anjo destruidor não pudesse trazer o desastre sobre elas. Elas tornaram-se o lugar que continha a assinatura de Deus, indicando: nenhuma desgraça cairá sobre este lugar. Isso está agora selado na nossa testa. Embora nós não o possamos ver com os nossos olhos físicos, todos os anjos destruidores e os anjos juízes podem vê-lo claramente. Hoje, tendo sido escolhidos por Deus, nós estamos a percorrer o caminho da fé, seguindo o caminho da verdade da nova aliança, o caminho do Pai, o caminho da Mãe e o caminho do Reino. Por isso, nós devemos orgulhar-nos muito disso. Se alguém perguntar: quem é o seu pai? Não hesita em responder: o meu pai é Deus, cujo nome na época do Espírito Santo é Cristo Ansonghong. Há 2000 anos, na época do Filho, o seu nome era Jesus. O meu pai é aquele que foi chamado pelo nome de Jeová na época do Pai. Nós devemos ser capazes de dizer isto com confiança. Apenas aqueles que celebram a Páscoa têm o direito de chamar Deus de Pai e de Mãe. Vamos examinar isto um pouco mais. Passemos ao capítulo 26 de Mateus. Vejamos Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Versículo 18. E ele lhes respondeu: e da cidade ter com certo homem. E dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vejamos a cena da celebração da Páscoa, passando ao versículo 26. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, é o cálice que contém o vinho da Páscoa. Ele tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Através do pão e do vinho da Páscoa, Jesus revela-nos o significado da sua carne e do seu sangue. Aqueles que foram selados com o sangue de Cristo, marcado na testa, nunca devem esquecer que a sua vida atual deve ser vivida como a vida de um rei. Uma vez que o nosso Pai é Deus, como devemos viver as nossas vidas? Não deveríamos viver as nossas vidas de modo digno de sermos chamados filhos de Deus? Como filhos do Pai e da Mãe, não deveriam os membros da família celestial viver uma vida condizente com os filhos do Pai e da Mãe? Nas suas palavras, ações, pensamentos e todos os seus comportamentos. Vejamos Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. O que é que ele tinha? Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui, mostra-se que o anjo, tendo o selo de Deus, apareceu do país do Oriente
e ordenou aos 4 anjos que tinham recebido o poder de destruir o mundo, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Agora, passemos a Apocalipse capítulo 22, sobre aqueles que foram selados nas suas testas. Vejamos Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Onde estará o seu nome? Como é que o seu nome chegou a estar nas suas testas? De acordo com o capítulo 7 de Apocalipse, onde foi colocado o selo de Deus, está escrito que um selo foi colocado nas suas testas. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. No Oriente, é normalmente utilizado um carimbo, enquanto no Ocidente, é normalmente utilizada uma assinatura ou um sinal. No entanto, tem o mesmo significado. O nome do Pai está gravado no carimbo e, da mesma forma, está contido na assinatura. Então, como afirmado em Isaías capítulo 52, o que devemos saber se somos o povo de Deus, ou seja, os filhos de Deus? Deus diz: O meu povo saberá o meu nome. Não seria um grande problema se o nome da pessoa errada fosse escrito na sua testa. Eles devem levar o nome de Deus. Jesus também não prometeu dar o seu novo nome na época do Espírito Santo. O nome Jeová estaria gravado nas nossas testas na época do Pai, o nome Jesus na época do Filho, e o novo nome, An Sang-hong, seria gravado na época do Espírito Santo. Para ter o nome de Deus na nossa testa, o que é que nós temos de guardar? A Páscoa, o santo sangue de Cristo, deve estar dentro de nós. Isto porque o seu sangue é a assinatura de Deus, escrita com o nome de Deus. Assim, referindo-se ao vinho da Páscoa, ele disse: Este é o cálice da nova aliança. Sangue de quem? No meu sangue derramado em favor de vós. Ele disse: Isto é o meu sangue. Portanto, se aqueles que não têm o sangue de Cristo se referem a Deus como Abba Pai, só podem ser considerados como falsos filhos. Voltemos ao capítulo 22 de Apocalipse. Capítulo 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E o que é que eles vão fazer? Reinarão pelos séculos dos séculos. Não é qualquer um que pode reinar, mas apenas aqueles com o nome de Deus gravado na testa. O que é que Deus usou para marcar o seu nome na testa deles? De acordo com Êxodo capítulo 12, foi o sangue do Cordeiro da Páscoa. Deus ordenou-lhes que pusessem o sangue do Cordeiro em ambas as ombreiras e na verga das portas, e isto tornou-se um sinal. O sangue de Deus permitiu que todos os desastres passassem por eles. O que é que ele representa? Ele contém o nome de Deus. Pelas palavras aqui dadas, nós podemos ver que aqueles que reinarão para todo sempre são aqueles que têm o nome de Deus gravado na sua testa. Aqueles que não têm o seu nome nunca poderão compartilhar da glória de reinar para todo sempre. Vejamos as palavras de 1 João capítulo 2 sobre este assunto. O livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez. O que é? A vida eterna. A Bíblia testifica que Deus prometeu dar vida eterna aos seus filhos. O que ele nos prometeu é a vida eterna. Não é por isso que Deus concedeu a toda a humanidade a sua carne e sangue para lhes dar vida eterna.
e estabeleceu o sistema chamado de verdade da Páscoa da Nova Aliança para que possamos receber a sua carne e sangue. Está escrito que a promessa de Deus é apenas para essas pessoas. Então, através de 1 João capítulo 5, vamos confirmar a evidência daqueles que têm a vida eterna e daqueles que não a têm. Vejamos o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu. O que é que Deus nos deu? O testemunho é que Deus nos deu a vida eterna. As pessoas contam muitas histórias sem fundamento, tais como, se apenas acreditarmos, receberemos a vida eterna. No entanto, não foi Deus que estabeleceu as leis e os regulamentos da nova aliança que nos permitem participar da carne e do sangue de Cristo, em vez de recebermos a vida eterna simplesmente pela fé? Qual é esta verdade? Ele despertou os seus filhos para a verdade da vida, a Páscoa. Quem comer minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isto está escrito em João capítulo 6, versículo 54. Então, qual é o testemunho? De acordo com 1 João capítulo 5, versículo 11. O que é que Deus nos deu? Então, a quem é que 1 João capítulo 2 diz que esta vida eterna é dada? A vida eterna é uma promessa que Deus fez aos seus filhos e tornou possível obtê-la através da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, podemos ver que Deus ordenou que o sangue do Cordeiro da Páscoa fosse aplicado. E em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o Cordeiro da Páscoa não é referido como Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Em última análise, esse sangue é o sinal de Deus. É o selo de Deus, a sua assinatura. É por isso que todos os desastres devem passar por cima, e nós podemos chamar a Deus de Abba Pai. Em Apocalipse capítulo 22, o que é dito estar na testa daqueles que reinarão para sempre, no mundo glorioso onde não há mais morte. Está escrito que o nome do Cordeiro está escrito sobre eles. Devem ser eles que têm esse nome. Então, será que o povo de Deus deve, sem dúvida, conhecer o nome de Deus ou não? Eles devem, de facto, sabê-lo. Vejamos Isaías, capítulo 51, versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Quem são aqueles que sabem o que é certo e têm a lei de Deus nos seus corações? Não são eles o povo de Deus, os filhos de Deus? Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Em relação aos filhos de Deus, vamos continuar com o capítulo 52, versículo 5. Agora, que farei eu aqui? Diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço. Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Os filhos de Deus também estão incluídos na categoria de meu povo. Os filhos de Deus devem, sem dúvida, conhecer o nome de Deus. Hoje em dia, quando nós perguntamos às pessoas do mundo qual é o nome de Deus na época do Pai, qualquer pessoa que compreenda a Bíblia, mesmo que ligeiramente, dirá Jeová. E quanto à época do Filho, elas dirão Jesus. Então, qual é o nome de Deus na época do Espírito Santo? Eles não sabem a resposta. Não é apenas o Espírito Santo, não é o Conselheiro. Esta é a resposta que obtemos. Nós não estamos a viver na época do Pai, nem na época do Filho, mas na época do Espírito Santo. Então, nós devemos saber o nome que Deus usará na época do Espírito Santo, ou está tudo bem não saber o nome? Nós devemos saber o nome. Só então seremos capazes de distinguir se o nome de Deus ou o nome de algum outro Deus está gravado na nossa testa. É por isso que Jesus disse: ninguém conhece o meu novo nome, exceto aquele que o recebe. Não conhecer o nome de Cristo An Sang Hong, que veio a esta terra com um novo nome,
seria verdadeiramente uma coisa vergonhosa. Não seria ainda mais vergonhoso se não soubéssemos o nome da mãe? É por isso que Deus nos diz para nos gloriarmos do nome de Deus. Vamos abrir Salmos capítulo 20 e confirmar a instrução de nos gloriarmos do nome de Deus. Vejamos Salmos capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nós gloriaremos em que nos gloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus. O nome Jeová era o único nome de Deus que se tornou do conhecimento geral entre todos na sociedade judaica. Na sua perspectiva, aqueles que acreditavam no nome de Jesus pareciam pertencer a uma nova religião ou mesmo a uma heresia. O povo do judaísmo desconhecia completamente que a época tinha transitado da época do pai para a época do filho. É também o que acontece nesta época. A época do Espírito Santo começou quando os ramos da figueira ficaram tenros e as suas folhas brotaram. Apesar de esse momento já ter passado há muito tempo, muitas pessoas continuam a não saber que a época mudou. Nesta época, o que devemos fazer com o nome de Deus? Nós temos de nos gloriar dele. Nós temos de nos tornar naqueles que podem orgulhosamente contar a todas as pessoas do mundo sobre o facto de termos Cristo Ansonghon, o nosso Pai que veio a esta terra com um novo nome para salvar a humanidade. Quanta perseguição suportaram os santos da Igreja primitiva por testemunharem o nome de Jesus? Eles foram muitas vezes marcados como hereges. Por vezes tornaram-se alimento para os leões nos anfiteatros romanos ou foram queimados como tochas humanas. Apesar de tais provações e perseguições a que foram submetidos, eles nunca foram negligentes ou preguiçosos em testemunhar esse nome, assumindo as provações e a perseguição como uma glória. Nós podemos afirmar isto através das palavras escritas no Novo Testamento. A época do Pai já passou e a época do Filho também passou. Nós estamos a viver na última época, a época do Espírito Santo. Então, nós temos de gravar o nome do Espírito Santo no coração das pessoas, dá-lo a conhecer e divulgá-lo. Você parece tanto com o seu pai que sinto que saberia quem ele é, mesmo sem que me diga quem ele é. O seu pai deve ser Deus. Então, você não deveria saber o nome de Deus? Na época do Pai, o nome era Jeová, e na época do Filho era Jesus. Na última época do Espírito Santo, ele veio com um novo nome, Cristo Ansonghon. Nós temos de nos tornar naqueles que podem proclamar orgulhosamente a todos os povos o facto de que Cristo Ansonghon é o nosso Pai Celestial. Não será esta uma das missões que devemos assumir na época do Espírito Santo? Vejamos mais um versículo em Mateus capítulo 28. Vejamos Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do... Em que nomes os devemos batizar? Quando nós falamos com muitas pessoas, elas reconhecem o nome do Pai como Jeová e o nome do Filho como Jesus. No entanto, elas não sabem que o Espírito Santo tem um nome. Elas dizem: o Espírito Santo é apenas o Espírito. Como pode o Espírito Santo ter um nome? No entanto, a vossa Bíblia diz que o Espírito Santo tem um nome ou não? Não devemos acrescentar nem tirar da Bíblia. Uma vez que está escrito, o Espírito Santo tem um nome, então, o nome deve existir. Todos nós devemos tornar-nos seus filhos celestiais, que reconhecem corretamente o seu nome e revelam a glória do Pai por toda a Samaria e até aos confins da terra. Não recebemos nós a vida eterna através do sangue de Cristo. Uma vez que foi colocado um selo na nossa testa com o sangue de Deus, a assinatura de Deus, Ele nunca nos abandona, nem desiste de nós. Ao permanecermos na fé até ao fim,
e gloriarmos-nos do pai e da mãe, preguemos o novo nome, Cristo An Sang-hong, em toda a Samaria e até aos confins da terra, tal como os primeiros santos da Igreja pregaram Jesus Cristo na sua primeira vinda. Nesta época, não só o Espírito Santo veio, mas também a noiva está a chamar os filhos de Sião para a fonte da água da vida. Esperando que todos os membros da nossa família celestial valorizem não só o nome do Pai, mas também o nome da Mãe e divulguem o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.